Sua vida já está sendo uma realidade dos seus pensamentos. Eu colocaria essa frase aqui, ó, no espelho. Tudo que você assume como verdadeiro na sua vida já está sendo real. Aplicar a lei da suposição na sua vida é agir internamente como a pessoa que você deseja ser. Qual é a pessoa que você quer ser nesse momento? Bora escrever no papelzinho o que você quer ser. O que e quem você quer ser, que você deseja ser. E a partir dessa ideia, começa a se trabalhar, porque só assim as coisas vão dar certo pra você. Só assim as coisas vão dar certo pra mim também. Todos os dias você repete pra você que as coisas não dão certo pra você. E como é que as coisas vão dar certo? Eu sei porque o nosso pensamento é assim, tende a ser bem negativo e tende a fazer com que a gente não acredite no nosso potencial. Mas a gente pode acreditar no nosso potencial. No início vai parecer bem difícil isso, só que vai dar certo. Em algum momento da face dessa vida vai dar certo. Vamos escolher novos pensamentos, vamos parar de alimentar o medo como verdade absoluta, porque o medo nos leva sempre a ficar onde a gente está ou nos leva a sempre piorar. Se sua mente acredita no que você repete, e todos os dias você repete coisas ruins, só coisas ruins vão acontecer na sua vida. Agora, se você muda esses pensamentos, aí você vê coisas mudarem na sua vida também. Porque quando você muda o pensamento e você sente esse pensamento, o seu corpo passa a acreditar e passa a entender que você está mudando para melhor, que você está sentindo que está bem, que você está em busca desse bem-estar. E estar em busca desse bem-estar não significa só apenas querer o bem-estar. Você tem que sentir esse bem-estar, voltar a sentir. Cada um deles procura nesses pensamentos, procura nessas ideias que você tem de si mesma, os pontos ruins, quais são os pontos piores, as piores coisas que você pensa de você, quais são as melhores coisas que você pensa de você. E foque nas melhores coisas que você pensa de você, porque se você não fizer, ninguém vai fazer. Não é culpa da outra pessoa. Claro que quando a gente nasce, teve até agora um grande peso, né, assim, da sociedade dizendo o que a gente deveria fazer e o que a gente não deveria fazer. E muitas coisas a gente fez porque mandaram a gente fazer. Mas não é porque mandaram a gente fazer até agora que a gente vai ter que continuar fazendo o que mandaram. Então vamos mudar, né? Vamos se trabalhar para mudar, porque a vida, ela ainda não teve fim. Ela ainda não teve fim, a gente pode mudar a partir de agora. E temos tempo suficiente para isso ainda. Acredite no seu tempo, no tempo da sua vida aqui na Terra. Porque se você viveu até agora, até os 30 anos, até os 35, até os 40, e acha que já tá velho demais para começar as coisas novas, você tá muito enganada. Enganadíssima, porque a gente ainda tem mais 40, mais 10. Não sei que tem aí alguma coisa na sua vida acontecendo, realmente a genética, ou a gente não sabe muito bem, né? Tem doenças e acidentes que acontecem, mas vamos pensar que a gente não vai, que a nossa vida não vai acabar agora. Se a gente pensar que a nossa vida não vai acabar agora e que temos mais de 40 anos, o que a gente pode fazer ainda com esses 40 anos? Se até agora a gente foi infeliz, então os próximos anos a gente pode focar na felicidade. E é o que a gente tem que fazer. Quando a gente foca na felicidade, o nosso bem-estar melhora. A felicidade falsa, não. Vamos focar no que é real, né? Nas coisas do cotidiano. Não é nessa dopamina falsa de telas de redes sociais. Foca nas coisas, no exercício físico, foca em beber água, alimentação, bem-estar mental, bem-estar emocional, a felicidade real que a gente alcança. Não a felicidade de mentira. Então pare de pensar no medo como algo que está só dominando você. Na verdade, a gente nem pensa no medo como algo que está dominando, né? A gente sente muito medo da mudança. E a gente só vai saber se essa mudança está sendo boa quando a gente começar essa mudança. Se até aqui a gente não começou, por que a gente está sentindo tanto medo, tanta ansiedade, tanto pensamento, tantos pensamentos negativos com a ideia de algo novo que pode ser muito melhor pra gente? Se a gente tem a ideia de algo novo que pode ser muito melhor, a gente tem que começar, a gente tem que se trabalhar para começar essa novidade na nossa vida. Se durante esses 5, 10, 15 anos foi de uma rotina ruim, e por que a gente não começa uma nova rotina agora, a partir de hoje? Então comece. Comece que você só vai saber se essa nova rotina vai ser boa começando também, né? A gente tem que dar o passo. Tem que pensar positivo, tem que sentir positivo e tem que dar o passo. E se deu errado? Se der errado de novo? Mas como é que você vai saber se deu errado de novo? Mas como você vai saber se deu errado? Se vai dar errado? Se você nem tentou ainda, nem levantou do sofá, nem levantou da cama para fazer nada por você. Você levanta para fazer pelos outros. Mas por você tem dificuldade de fazer. Porque é assim que a gente aprende. A gente cresce fazendo pelos outros e se deixando de lado. Quando chega lá no finzinho da vida, a gente vai pensar: o que é que eu fiz por mim? Quem cuida de mim? Tipo, as mulheres que cuidam sempre, as mulheres que tendem a cuidar sempre dos filhos e de família e ela fica sempre para depois, fica para depois e daí ela adoece e se vê numa situação péssima da vida dela e se entrega àquela situação. Como é que eu vim parar aqui? Porque eu não cuidei de mim, eu não dei atenção para mim.
Tem uma história que aconteceu recentemente de a mãe de um amigo meu que ela faleceu, né? Ela faleceu, ela cuidou dos dois pais. Ela faleceu com uns 40 e poucos anos, mas ela cuidou da família toda até então e tinha cuidado dos dois pais, até o falecimento dos pais. Ela cuidou deles, eles ficaram bem velhinhos, ela cuidando deles. E aí, a frase que ficou foi: cuidei de todos e não cuidei de mim. E o que que a gente aprende com isso, quando a gente tem esses exemplos muito próximos da nossa vida? A gente aprende que a gente tem que cuidar da gente, que se a gente não cuidar, pode ser que apareça alguém para cuidar, mas na maioria das vezes, principalmente se você for mulher, não aparece ninguém para cuidar da gente. E a gente fica no sofrimento, e a gente morre, sabe? A gente morre. A gente vê que a quantidade de mulheres que morrem, né, diariamente. Então, vamos fazer por nós mesmas o que talvez ninguém mais faça e o que até agora ninguém está fazendo. Temos que fazer. Nas relações saudáveis elas são trocas. A gente, na maioria das vezes, sente que está sendo cuidado e sente que cuida também, tá? Você percebe que está adoecendo, mas se mantém ali porque o seu corpo está acostumado com os padrões ruins. E não é para ser assim, o seu corpo está acostumado com as coisas negativas, com as doenças e os pensamentos ruins que você tem com você mesma. E aí quando você tem esse pensamento com você mesma, você aceita que outras pessoas te tratem de forma ruim também. Te deixem para depois, não te priorize, te maltrate, tem abuso emocional com você. Isso é porque esse cuidado, ele veio primeiro de você com você mesma. Até você aceitar que essas pessoas façam isso com você, porque você já está fazendo isso com você. Se você muda, passa a ter autocuidado com você mesma, você vai conseguir fazer com que essas pessoas não cheguem mais na sua vida. Ou até se você está numa relação ruim agora, você vai fazer com que essa relação acabe ou mude para melhor, entende? Mas você precisa se cuidar, precisa desse autocuidado. Levanta aí que se cuida. Primeiras coisas que você tem que fazer, as primeiras coisas que você tem que fazer no seu dia é olhar para você, olhar para o espelho e dizer: hoje eu vou me cuidar. Hoje eu me priorizo. Hoje eu aceito descansar. Todas as pessoas não vão conseguir fazer a mesma coisa para que a vida fique perfeita, né? O que funciona para uns não funciona para outros. Então, o excesso de livro de autoajuda, o excesso de conteúdo de autoajuda pode não estar ajudando tanto assim. E a gente tem que ter noção disso, tem que entender o que cabe para você fazer. E muitas vezes o que tá cabendo para o outro não tá cabendo para você. Você tem que saber o que faz o seu corpo ficar bem. Quantas horas de sono o seu corpo fica bem para fazer as coisas no dia? Então, comece a assumir toda essa nova realidade para você. Assuma essa realidade. Se você não assumir, ninguém vai assumir. Se você não mudar, ninguém vai mudar por você. Então escolha mudar para melhor. Da mesma forma que você coloca energia em coisas negativas e pensamentos negativos, coloque nas coisas positivas também. Sem forçar também. Não precisa forçar nem se pressionar isso. Mas tente, aos poucos, continue tentando. Beijo.